E aí, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, assistindo esse vídeo maravilhoso. E bem, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, tá? O que Deus nos chamou para fazer. E eu já vou logo te prometendo aqui uma coisa. Esse vídeo aqui, gente, não vai ser aquele vídeo meio clichê que o povo coloca lá, o que é que Deus te chamou para fazer? Aí você vai lá muito feliz, tá? Para assistir o vídeo. Aí você vai, opa, eu vou descobrir aqui qual é a vontade de Deus para minha vida. Deus vai me ajudar. E quando você assiste o vídeo lá, a pessoa fala um bocado de coisa e tal, diz um bocado de coisa. Aí no final do vídeo ela diz, pois é. Então, o mais importante é que você precisa saber que a vontade de Deus é que você faça tudo certo, é que você faça tudo corretamente. Gente, não é esse tipo de vídeo que eu vou falar aqui. Porque eu tenho certeza que você que está me assistindo, você já sabe disso, você já sabe que Deus quer que você ande de santidade, você já sabe que Deus quer que você viva a vida da forma decente, a gente já sabe disso, mas a vontade de Deus que eu estou me referindo aqui, pessoal, é aquela vontade, sabe, que todo mundo quer saber, Deus, no que eu devo gastar a minha vida. Tem uma grande frase que diz assim: um homem só vive, uma mulher só vive quando ele descobre pelo que morrer. Então, pessoal, é isso que eu quero falar. Claro, e obviamente que eu não vou conseguir dizer aqui para você o que Deus realmente quer de você, se Deus quer que você seja um missionário, um estudante, eu não sei. Eu não tenho como dizer isso, que até porque aqui não é um canal, né, espírita que vai baixar aqui o Chico Xavier e a gente vai te, né, dizer o que tem que ser feito. Tomara que eu não seja denunciado por esse comentário. Mas eu quero te ajudar, porque nem eu sei por completo o que Deus quer de mim. Então, se você quer descobrir, fica comigo nesse vídeo, gente. Assiste até o final, é sério. Meu irmão, meu amigo, assista até o final, beleza? Assista até o final, ok? Fica comigo. Bem, pessoal, quero contar uma historinha para vocês, certo? Eu sou filho de pastor, sou presbítero na minha igreja, não parece, eu sei, eu peço perdão, certo? Por não ter cara de presbítero, mas eu sirvo na minha igreja, eu e a minha esposa, a gente é presbítero sobre os jovens. Não vou mentir aqui para você, porque não é segredo para ninguém. Tenho o sonho de um dia ser um pastor e gastar a minha vida com isso. Tenho esse sonho. Pedro, não vou entrar em detalhes, mas eu tenho esse sonho. Gente que cai na net não sai da net, né? Então eu vou chegar aqui abrindo tudo. Não é assim, não. Vamos estar nos próximos vídeos, eu conto mais coisas. Tenho esse sonho. E como eu não nasci em São Paulo, né? E nem sou filho de pastor que pastoreia igrejas enormes, que tem condição de largar tudo e viver pelo evangelho. Eu sempre tive nessa realidade de ter esse sonho, mas ter que dedicar minha vida a uma coisa completamente diferente disso. Por exemplo, se o cara quer ser, sei lá, médico, né? Então, cara, o sonho do cara é ser um médico. O que ele faz? Ele vai estudar, ele vai passar o ensino médio todo sonhando e que vai fazer medicina e sabe que um dia ele vai poder estudar medicina, né? E vai poder sustentar a sua família, seu caso com isso e tal. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive a dupla vocação. Que é a dupla vocação? Eu sou homem, eu tenho que sustentar minha esposa, tenho que sustentar minha família. E também tenho esse sonho que requer de mim uma dedicação. E o serviço na obra, pelo menos ainda não, né, não tem a condição de que eu me sustente, né? Talvez se você curtir o vídeo, compartilhar para seus amigos e monetizar o meu canal, aí talvez você me ajude a dedicar mais à obra, né? Ninguém sabe, você pode ajudar, ó, você pode estar ajudando aí, o reino de Deus está sendo propagado, viu? Conto com seu apoio. Então, eu não tenho condição para isso ainda, né? Mas eu sei que se Deus quisesse, o céu tem mantimentos, o céu tem rendimentos e riqueza suficiente para isso. E eu poderia muito bem, na minha cabeça, digamos assim, pensar o seguinte: poxa, Deus, se o Senhor me chamou para isso, por que é que eu tenho que toda segunda-feira acordar cedo e
ralar, trabalhar, gastar minha vida, meu coração, minhas forças e minhas energias em algo que não é o que eu vou fazer, que eu nasci para fazer. Eu trabalho, amo o meu trabalho, amo a empresa que eu trabalho, as pessoas que eu trabalho, gosto do que eu faço todo dia, que isso ninguém suporta, né? Gosto na medida, né, do possível, mas a gente gosta, fazer o quê? É, mas não é pelo que o meu coração palpita. Eu não acordo de manhã, ai, que massa, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer tal coisa. Não é aquele trabalho que eu sonhei a vida toda. Todo mundo sabe disso. Eu não falo isso menosprezando meu trabalho. Meu trabalho é muito bom, mas eu falo no sentido daquilo que a gente nasceu para fazer. E eu me pergunto, poxa, poderia muito bem fazer esse questionamento para Deus, como já fiz. Deus, por que que eu tenho que ainda gastar meu tempo, minha vida com isso, sendo que eu poderia estar gastando a minha vida naquilo que realmente, na minha cabeça, realmente interessa, né? Só que a gente, pessoal, é muito apressado. Sério mesmo, a gente é muito apressado. A gente quer resolver tudo do nosso tempo e do nosso jeito. Mas a verdade é que se Deus colocasse nas nossas mãos tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer e da forma que a gente quer, pá, tá aqui. O fim chegou, tá aqui, ó. Você, pá. Agora, meu irmão, é só sombra, água fresca e curtir a vida. Eu garanto para você que a gente em menos de uma semana estaria frustrado, em crise, sem saber para o que vai fazer da vida de novo. Porque o ser humano ele tem uma necessidade de subir degraus. Nós temos uma necessidade de subir degraus. Porque a gente é feito de etapas. Eu vou contar outra historinha para vocês. Por exemplo, eu, quando me casei, a gente não tinha condição de alugar uma casa. Quando eu digo casa, é uma casa no chão, grande, espaçosa, como a gente sempre sonhou. A gente não tinha. Então a gente alugou, a gente achou um apartamento, só que a gente estava procurando um kitnet. A gente estava sonhando em casar, porque você sabe, quando o varão quer casar, meu irmão. Até debaixo de uma ponte, se a menina tivesse me chamado para casar, eu tinha. Tinha ido, né? Só que graças a Deus que Deus colocou a mulher na nossa vida, porque a mulher dá sabedoria pra gente e impede que a gente faça uma loucura que destrua a nossa vida e a dela, né? Então, o que a Milena tivesse me proposto, eu ia. Pedro, vamos morar dentro do carro, bora. Tenho essa não. Mas a gente procurou um kitnet. Só que não batia o nosso coração. Mas um dia eu fui visitar um apartamento. Gente, na hora que eu entrei no apartamento, eu vi a minha vida ali. Eu e a minha futura esposa, dentro daquele apartamento, conversando, achando graça, sabe? Igual aquelas cenas de filme, assim. As folhinhas, assim, caindo, assim, ó. E aí a gente cozinhando junto, um pegando na mão do outro, aí do nada, pá, a gente para. Eu olho pra ela olha pra mim, a gente começa a achar graça sem motivo. Entra aquele filtro de anime, os coraçõezinhos e a gente se ama, a coisa mais linda do mundo. Tudo filmezinho passando na minha cabeça com a trilha sonora assim do Ed Sheeran tocando no final. E eu disse, é aqui. Mas tinha um porém. Eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. A gente não tinha dinheiro. Até que eu negociei com o cara, o dono do imóvel, e a gente também meio que Deus operou um milagre, eu consegui uma renda suficiente que ia completar aquilo e a gente conseguiu o apartamento. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu morar lá, gente, foi uma conquista muito grande. Só que passou alguns anos, né? Passou mais ou menos um tempo e tal. E a gente começou a achar o apartamento pequeno. De uma hora para outra, tudo ficou pequeno, tudo ficou estressantemente pequeno e a gente ficou descontente com aquilo. E começamos a pedir, a clamar a Deus por uma casa. Até que Deus nos mostrou a casa perfeita, a casa ideal, do jeito que a gente queria. E aí, quando cheguei na casa para morar, eu pensei, Deus, por que que no dia que a gente casou, o Senhor não deu logo essa casa? Por que que a gente teve que passar por aquele apartamento? Eu me questionava, poxa, aquele apartamento do começo era algo tão bom, foi algo tão incrível que eu tive.
E meio que eu ficava nesse questionamento e Deus me fez refletir um pouco no seguinte ponto, gente. Se eu tivesse pegado a casa do jeito que eu queria, exatamente no momento, eu teria ignorado todo um processo de Deus que me habilitou para viver certas coisas com Ele e que me habilitou para viver certas coisas na vida. Sabe, a minha casa, quando eu chego na minha casa, eu olho para ela e penso, meu Deus, muito obrigado por essa casa. Não, não é a casa do Luciano Huck, do Faustão, não, mas é uma casa simples, mas é incrível para mim. Porque antes eu experimentei o que era morar numa casa simples. Mas quando aquele momento, aquele tempo chegou ao fim e Deus me viu, tanto a mim como a minha esposa, habilitados a viver aquilo, a gente tinha aprendido várias coisas. A gente tinha passado por um processo na vida e muito no casamento, dentro daquilo dali, que construiu a gente, deixou a gente mais forte. Jesus olhou para nós e disse: vocês estão prontos para uma nova fase. E é bem isso que acontece com a gente. Sabe? Às vezes a gente está tão perturbado, querendo viver uma coisa que Deus prometeu. Às vezes Deus chegou para você e um profeta chegou para te dizer: você vai ser tal coisa, você vai viver tal coisa. Mas para você viver e ser isso, você tem que passar por um processo. Às vezes é o processo de uma faculdade, às vezes é o processo de um vestibular. Às vezes você precisa passar um tempo no vestibular, ali estudando, se preparando e buscando a Deus, porque se talvez você passasse na primeira vez, talvez você se desviasse, porque você não tinha maturidade suficiente para entrar na faculdade. Tá? É só um exemplo. Espero que Deus tenha falado com alguém a respeito disso. Mas eu quero trazer para vocês um texto bíblico para vocês entenderem melhor que Deus, ele gosta de Jesus gosta de trabalhar assim. O Espírito Santo de Deus trabalha nesse processo com a gente. Que está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, que diz assim, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Gente, você vê que Jesus chama eles. Imediatamente eles param tudo o que está fazendo e vão seguir a Jesus. Mas você também vai ver, você vai perceber que em outros momentos na Bíblia, mesmo depois deles terem largado tudo, eles iam lá e pescavam. Eles pescavam numa intensidade menor, sim. Você vê ali Deus multiplicando o pão, você vê ali Jesus mandando eles largar tudo e seguir. Mas se você ler a Bíblia, eu acredito nisso, eu interpreto dessa forma, que tem outros momentos, mesmo eles estando com Jesus, mesmo eles seguindo Jesus, tinha momentos que eles precisavam pescar. Por quê? Porque eles precisavam comer. E, poxa, cara, estavam vivendo com o Messias. O que tinha de mais incrível que Deus estava fazendo estava acontecendo com eles, estavam vivendo isso. E mesmo assim, eles precisavam ir lá e ter que viver esse desafio lá de pescar a comida todo dia. Certo? E o que é que acontece ainda de mais interessante, que isso é totalmente confirmado na Bíblia? Jesus vem, passa 3 anos com eles vivem algo intenso no Senhor. E aí depois Jesus sobe aos céus. E o que é que você vai ler na Bíblia? Você vai ler na Bíblia que eles precisaram voltar a pescar. Que quando Jesus aparece para eles, estão pescando, até Pedro está lá nu. E Pedro volta a pescar normal, volta a viver a vida dele habitual. Isso às vezes é o que acontece com a gente. A gente vai no domingo à noite, a gente vai numa conferência, a gente vai no retiro, a gente vai no acampamento e a gente vive uma coisa incrível de Deus. A galera profetiza na gente. Você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser aquilo outro, ele vai te fazer um médico, um advogado, ele vai te dar uma família linda e você tá lá solteiro, pegando dispensa de tudo dentro da igreja. Não tem uma irmã que quer orar com você. Se a irmã, vamos orar comigo, ela bota a mão para te expulsar um demônio de ti, porque acha que tá pedindo para orar, é porque tá endemoniado.
Ninguém quer orar contigo, ninguém fazer nada contigo. E tu, meu Deus, está profetizando família para mim. Como é que pode isso? E essa é a situação, eles fizeram algo intenso com Deus. Sabe, eu fui pro Descende que aconteceu em São Paulo e aquilo foi intenso e tal. Mas na segunda-feira, quando eu cheguei em Sobral, eu tive que encarar a minha rotina. Pouco tempo depois tive que trabalhar, tive que estudar, tive que voltar lá para, eu não sei se eu nem se eu estava na faculdade, não estava mais na faculdade. Tive que voltar para minha vida entediante, digamos assim. Só que a gente precisa entender que a segunda-feira sempre vai existir, cara. Tem um culto incrível, tem um culto maravilhoso, tem um show, glória a Deus. Mas a segunda-feira sempre vai ter. E foi o fato aqui dos discípulos. A questão é que o final de semana deles, que eram 3 dias, durou 3 anos, né? E para Deus um dia é um ano. Não tô aqui criando doutrina, gente, tá? Só tô uma coisa curiosa. Para Deus um dia é um ano. E os nossos final de semana de 3 dias, sexta, sábado e domingo, para eles foram 3 anos. Então, terminou tudo isso, eles voltaram para sua vida normal. Eles viram, pô, cara, cadê o Jesus que multiplicava o pão? Vamos pescar. Só que Jesus aparece para eles e acontece algo muito, como é que eu posso falar? Muito interessante. Sem dúvida, chegou o momento que os apóstolos foram viver para valer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Sem dúvida, chegou esse momento. Foi o que aconteceu com Pedro. E só que chega um momento que Jesus ele olha para Pedro. Pedro tá lá pescando e tal, totalmente impuro. E o Senhor chega para Pedro e diz: olha, Pedro, pesca ali. Pedro vai lá e pesca. E vem abundante. Muito peixe. Só que aí Jesus vai e diz assim para Pedro: Pedro, a partir de hoje, eu te farei pescadores de homem. Gente, isso é muito lindo. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando ali? Jesus está dizendo assim: Pedro, eu deixei tu a vida toda pescando peixe para tu aprender a pescar homens para o Senhor. A rotina de Pedro preparou ele para o propósito do Senhor. Aprenda a encontrar e a buscar Jesus na tua rotina. Sabe? E foi o que Deus me falou. Pedro, sabe esse emprego que tu diz que, sabe, o teu trabalho, a tua rotina, que tu diz que não é pelo que o teu coração queima, não é pelo que o teu coração mais almeja, que tu ama fazer, tu gosta de fazer. Pedro gostava de pescar, mas não é o que o teu coração queima, não é o que tu sente que nasceu para fazer. Sabe isso? Bem, Pedro, isso é uma escola para ti. E é isso que eu quero dizer para você. Cara, Pedro, eu quero viver tantas coisas, mas eu ainda não consigo. Esse processo, o teu deserto, é o que Deus está te preparando. Porque um dia Deus vai chegar para ti e vai dizer assim: ei, eu vou fazer de ti isso, eu vou fazer de ti aquilo. E o que ele te chama, o que ele vai te mandar fazer e o que ele vai afirmar que te fez, vai ter marcas do processo que ele submeteu à tua vida que parecia não ter sentido. Vai ter marcas do processo que ele submeteu à tua vida que tu achava assim, cara, não tem nada a ver. É os 40 anos no deserto, pessoal. Sabe, no 40 anos do deserto, muita gente não entrou. Por que que muita gente não entrou? Porque muita gente estava com a mentalidade de Egito. E eu não posso viver a promessa de Deus se ainda tenho uma mentalidade de escravo. Então esse tempo é um processo de Deus na tua vida. Pedro, qual é o meu propósito? O que é que Deus me chamou para fazer? Eu não sei. Talvez você saiba. Talvez o teu coração já queime por algo. E o teu conflito e a tua angústia não é não saber. É não ver portas, não ver oportunidades e não ver caminhos para viver e para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O nosso conflito, pessoal, não é não saber, porque todos nós sabemos o que gostamos. Todos nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Todos nós sabemos pelo que o nosso coração queima. Quando buscamos ao Senhor, descobrimos isso. Mas o conflito, a angústia que gera em nós é não ver portas para seguir esse caminho. Não ver oportunidades para viver isso que Deus chamou. Porque Deus me chamou para ser um grande evangelista na África, mas eu não tenho um tostão na conta. Eu não tenho uma igreja para me dar suporte. Eu não tenho um pastor para me discipular. Eu não sei o que eu faço. Cara, vai buscar a Deus.
e te permite permanecer fiel e viver o propósito que ele tem para ti. Porque um dia ele vai olhar para ti enquanto tu estiver lá no meio do mar pescando. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava lá no meio do mar pescando. Enquanto tu estiver lá na tua vida rotineira e chata, enquanto tu estiver lá na tua vida que tu pensa, poxa, eu queria estar vivendo o que aquela pessoa lá está vivendo, eu queria estar vivendo o que aqueles homens estão vivendo. E enquanto tu estiver nesse lugar, Deus vai olhar para ti e vai te dizer, ei, eu tô te chamando para ser isso. Eu tô te chamando para ser aquilo. E aí você vai ver que tudo aquele tempo que tu tanto apanhou, tanto sofreu, na verdade foi uma escola de Jesus para ti. É isso que eu acredito na minha vida. E é isso que eu acredito para a sua vida. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para ti tenha paciência. Não desista. Persista. E saiba que Deus não esqueceu de ti, mas Ele está te ensinando. Amém? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se edificou a sua vida, curte. Compartilha, meu primo. Manda para os seus amigos, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado.